O principal argumento para desregulamentar não foi alcançado e piorou, né? Porque hoje a gente tem a cobrança da bagagem, tem a cobrança da passagem. Isso não era de graça, isso nunca foi de graça, isso estava dentro do componente lá do preço. É sensível a mudança, sim, nos aeroportos que foram privatizados. E a análise que o TCU fez dessas obras é que existiam indícios de superfaturamento que de alguma forma resultavam em prejuízo para a empresa. No ano 2000, os aeroportos brasileiros receberam cerca de 37 milhões de passageiros. Para atender esse contingente, o número de voos chegou a 766 mil. Quase 2 décadas depois, esses números mudaram. Os passageiros triplicaram. Em 2017, fomos 111 milhões de pessoas. E a quantidade de voos também aumentou. São 932 mil voos. O que mudou ao longo dos anos? Quais são os reflexos da flexibilização do setor e das concessões dos aeroportos para o mercado? Quais são os desafios daqui para frente? O Eu Fiscalizo deste mês vai falar sobre a aviação civil. Aqui é toda a minha vida. Foi aqui que eu conheci minha esposa. Então é um prazer todo dia estar vindo para cá trabalhar. Há 39 anos trabalhando no aeroporto de Brasília, o Marcos conhece como poucos este lugar que se tornou a sua segunda casa. Ao longo da vida, acompanhou de perto as mudanças não só do aeroporto, mas também da aviação civil. O que se percebia naquela época é que quem andava de avião, quem voava, eram mais pessoas da elite. Hoje você vê pessoas mais simples. A situação do Brasil melhorou e com o passar do tempo as pessoas mais humildes foram tendo condições de voar. Para a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a popularização que o Marcos citou é uma dessas mudanças, reflexo de uma política de flexibilização da aviação comercial que, a partir da década de 90, foi gradativamente retirando o controle do governo desse setor, seguindo um modelo que já era realidade em países da Europa e também nos Estados Unidos. Até então, toda a parte operacional e econômica ficava por conta do Estado, que controlava quais companhias podiam atuar no mercado, compras de aeronaves, além de estabelecer as rotas e determinar os preços das passagens. Vou citar um dado aqui que é importante. No começo da década, o mix de passageiros interestaduais, rodoviário e doméstico era da ordem de 70% para o modal rodoviário e 30% para o doméstico, para o aéreo. Atualmente, esse mix se inverteu. Hoje, 35% dos passageiros são passageiros rodoviários e 65% são passageiros do modal aéreo. Isso mostra esse movimento de popularização por que passou o setor aéreo, graças ao processo de desregulamentação. Como ele faz isso, né? Por que isso? Por conta de aumento de concorrência, exploração pelas empresas aéreas de novos nichos de mercado que antes eram inexplorados. A partir de 2001, foi instituída a liberdade tarifária. As empresas ganharam autonomia para estabelecer sua política de preços, o que ajudou a aumentar a concorrência e a popularizar o setor. Se nós temos hoje um mercado pujante, que é o 4º maior mercado de aviação doméstica no mundo, isso se deveu a esses 20 anos de crescimento. Nós tivemos de 2003 a 2014, saímos de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, em função dessa liberdade, em função do aumento da concorrência. A desregulamentação da tarifa ganhou um novo capítulo em 2017,
quando uma resolução da ANAC colocou fim à franquia de bagagens. Até então, o consumidor estava autorizado a despachar uma bagagem de 23 quilos em voos nacionais e 2 de 32 quilos para voos internacionais, além de uma bagagem de mão de até 5 quilos. Hoje, não existe mais uma franquia mínima e cada empresa está livre para definir se vai cobrar ou não pelas bagagens despachadas. Os passageiros, no entanto, podem levar uma bagagem de mão de até 10 quilos. Essa novidade veio acompanhada da expectativa de que o fim da franquia de bagagens representaria uma queda no preço das passagens. Mas, para este advogado, especialista em direito do consumidor, não foi o que aconteceu. O principal argumento para desregulamentar não foi alcançado e piorou, né? Porque hoje a gente tem a cobrança da bagagem, tem a cobrança da passagem e não tem nenhuma companhia que inclusive tenha feito a redução. E sequer uma nova companhia com baixos valores. Na verdade, por estudos do Ministério Público, alguns PROCONs locais dos estados e inclusive por simples acesso e pesquisa nos sites de internet, a gente vê que não houve qualquer tipo de redução. Bem ao contrário, houve uma majoração nos bilhetes aéreos de passageiros. Dada a nossa conjuntura atual de flutuação no preço do combustível, que incide diretamente na precificação para as empresas aéreas, né, então não teve um momento ainda de ser sentido o repasse da redução no preço da passagem. A questão do câmbio, né? O preço do combustível, então ela precisa garantir a margem do lucro como forma também de cativar o seu cliente, porque se ela tem margem de lucro, ela tem condições de investir. Se ela tem condições de investir, ela tem condições de ofertar um serviço de qualidade. O que o passageiro precisa entender é que não existe nada grátis, não existe almoço grátis. A bagagem que nós levávamos, o brasileiro tinha uma franquia que era até motivo de piada no exterior. Quando a gente embarcava de Nova York para o Brasil, você via a fila dos brasileiros, cada brasileiro trazia 2 malas de 32 quilos cada um. Isso não era de graça, isso nunca foi de graça, isso estava dentro do componente lá do preço, tinha um pedaço daquilo ali que era a bagagem. O detalhe é que o passageiro do lado que não estava trazendo 64 quilos, ele estava pagando 64 quilos, trazendo ou não, né? Porque já estava no preço da passagem. Essa nova regra agora veio trazer o quê? Transparência. Né? Quem vai trazer 64 quilos pode continuar trazendo, desde que ele pague por aquilo. Né? De modo que o passageiro que não vai trazer, ele não vai pagar, ele vai pagar a tarifa básica. E isso quem vai regular é o próprio mercado, é a oferta e demanda, é a segmentação do mercado. Não estamos inventando nada, isso já acontece no mundo inteiro. No próximo bloco do Eu Fiscalizo, nós vamos falar sobre as concessões que estão mudando a cara dos aeroportos brasileiros. Obras de infraestrutura têm modernizado as instalações e ampliado as possibilidades de voo. Por outro lado, algumas concessionárias não têm conseguido honrar o compromisso com o governo. É daqui a pouquinho, no Eu Fiscalizo. É gente que não acaba mais. Nunca os terminais espalhados por todo o Brasil foram tão concorridos. E para dar conta de tanto passageiro, a aposta é na privatização. Hoje, pelo menos 6 dos maiores aeroportos já são administrados por empresas particulares. As concessionárias assumiram a gestão de 2011 para cá. O Juscelino Kubitschek, na capital do Brasil, é comandado pela Inframérica. A empresa argentina ganhou o direito de explorar os serviços. Mais de 18 milhões de pessoas ano passado usaram essa estrutura, que praticamente dobrou de tamanho. E todas as taxas que você e as companhias aéreas pagam vão direto para o caixa da administradora. Eu não sei se é uma maneira de arrecadar mais, de exigir mais. Em termos de comodidade, isso melhorou bastante, né? Melhora bastante, mas isso tem um custo também. O senhor sabe exatamente todas as taxas que paga quando embarca ou desembarca? Não, geralmente eu acho que o brasileiro não olha muito isso aí, né? Já que a qualidade do que se vê nos terminais agora está por conta do setor privado, quem paga quer ver resultado. Eu tenho percebido que tem melhorado alguns lugares, assim, eles estão investindo nisso aí também, né? E tem que investir mesmo, né? Porque isso gera divisas para o país, né?
São essas idas e vindas que deram uma nova cara para nossa aviação civil. Nós temos agora um transporte de massa, né? Inclusive que disputa com o transporte rodoviário, né? O passageiro hoje muitas vezes é mais barato ir de avião em algumas situações do que ir de ônibus, né? Determinados momentos do ano, sazonalidade, momentos de baixa demanda, você tem o transporte aéreo competindo até com preços mais em conta do que o transporte rodoviário. A mudança de perfil desses passageiros parece mesmo um voo só de ida. Prova disso é que o embarque nesses terminais cresce pelo menos 9% ao ano. Quer dizer, tem sempre gente nova chegando por aqui. Até por isso, o governo federal pretende privatizar até o final de dezembro 13 dos 126 aeroportos que funcionam regularmente em todo o Brasil. Que agora a gente está concedendo aeroportos em bloco. Aeroportos são 3 blocos, 13 aeroportos, né? Um bloco do Nordeste, um bloco do Centro-Oeste e um bloco do Sudeste. O bloco do Nordeste tem 6 aeroportos, o bloco do Centro-Oeste 5 aeroportos e o bloco do Sudeste tem 2 aeroportos. Em cada bloco você tem aeroportos superavitários e aeroportos deficitários. E de forma que no final, né, que o bloco como um todo, ele é sustentável. Apesar das concessões terem trazido benefícios, esse processo não ficou isento de problemas. Um dos problemas que o TCU identificou na atuação da Infraero após as concessões, né, como ela tinha uma participação muito significativa nas concessionárias, 49% de participação acionária, foi no acompanhamento que a Infraero fez das contratações das concessionárias com o que a gente chama de partes relacionadas, né? Situações em que a concessionária contratava uma construtora, por exemplo, do mesmo grupo econômico que controlava a concessionária para fazer as obras de ampliação dos aeroportos, né? Existe um conflito de interesse aí, né? E a Infraero deveria autorizar previamente a celebração desses contratos, né? Ela deveria fazer um exame cauteloso, avaliar se os preços contratados estavam em condições de mercado, né? E o que o TCU verificou é que a Infraero negligenciou totalmente essa função, né? Eles não fizeram essa análise como eles deveriam fazer, e a análise que o TCU fez dessas obras é que existiam indícios de superfaturamento que de alguma forma resultavam em prejuízo para a empresa, né? Comprometiam de alguma forma os dividendos que ela iria receber futuramente. E no Eu Fiscalizo Entrevista dessa edição, nós vamos conversar com o Jorge Carmo. Ele é especialista em transporte aeroportuário e o professor Jorge é professor dessa universidade aqui em Brasília, é coordenador do curso de aviação civil e já está esperando a gente para esse bate-papo. Vamos lá? Estou entrando agora na sala do simulador de voo. O professor Jorge me convidou para um voo especial e eu quero saber dele, para onde ele vai me levar. Dá licença, professor, eu já estou entrando. Muito obrigada por esse convite. E aí, para onde a gente vai? Bom, primeiramente, Maju, seja bem-vinda a bordo. Obrigada. Eu escolhi o nosso destino como sendo Porto Alegre. Eu vou fazer aqui uma decolagem e assim que a gente estiver estabilizado, né, em voo, eu vou acoplar o piloto automático para que a gente possa conversar mais a miúde. Combinado, então vamos lá. Ok, então. Então aqui eu estou iniciando a decolagem, já posso sair do chão, aqui a gente já está voando. Então eu vou estabilizar aqui nessa proa, nessa direção que a gente diz. E já vou acoplar o piloto automático, tá? Bom, professor, então agora a gente está em segurança. Eu queria conversar um pouquinho sobre a aviação civil, começando a partir da desregulamentação. O que mudou no cenário aéreo brasileiro? É interessante a gente pontuar, Maju, que a desregulamentação que mais trouxe impacto, não só para a aviação brasileira, mas para o mundo em geral, ela ocorreu em 1980 no segmento europeu. E ela trouxe uma série de consequências, a maioria delas positivas. E eu diria que a principal consequência foi a definitiva popularização do transporte aéreo. As companhias começaram a baixar
as suas tarifas, e hoje a gente pode dizer, não só no Brasil, mas em qualquer país, né, que qualquer pessoa, independente do seu poder aquisitivo, tem acesso, né, a viajar de avião com segurança, né? Como o senhor enxerga o fim da franquia de bagagem? Foi positiva ou tem problemas? Bom, eu acho que essa questão, primeiramente, ela deve ser analisada sobre duas óticas. Primeiramente, sobre o aspecto operacional e, segundo, de acordo com o mercado, né? O que isso trouxe de impacto no valor das passagens. Primeiramente, falando sobre o lado operacional, sem dúvida alguma, por exemplo, as pessoas hoje já pensam mais como vão fazer a sua bagagem, né? Isso é verdade. Né? Você, por exemplo, com certeza, em relação a 2 anos atrás, você economiza quando você vai fazer a sua mala, tá certo? Sim, sem dúvida. É então, essa mudança de comportamento, né, observada contigo, comigo, com a minha esposa, com todos que viajam, isso com certeza, por exemplo, reduz o peso do avião. Sim. E quando reduz o peso do avião, ao reduzir o peso do avião, isso traz, por exemplo, desgaste menor de trem de pouso na hora que o avião toca a pista. Isso faz com que o piloto possa colocar uma quantidade de combustível um pouco maior. Isso vai dar segurança, vai dar uma autonomia para a aeronave um pouco maior. E também um terceiro fator indubitável que quanto menor a quantidade de bagagem a bordo, menor vai ser a demanda por fiscalização dessa bagagem. Então são 3 impactos operacionais. Então, do ponto de vista operacional, essa decisão trouxe mais segurança? Com certeza, isso é indubitável, porque aviões mais leves, com certeza, esse fator operacional, sobre algumas óticas, que 3 aqui eu já coloquei para você, indubitavelmente melhoraram. Tá, agora, mas né? esse não é o ponto polêmico dessa decisão, né? O ponto polêmico é porque, na ocasião, falou-se muito numa redução do preço da passagem. Eu prefiro dar um parecer de que essa parte comercial, ela ainda está, na minha opinião, em fase de ajustes. Eu posso garantir que é uma medida ainda recente para o país, né? E que as empresas, as companhias, ainda estão ajustando aquilo que é possível ajustar. E eu acho que o impacto final para o consumidor ainda não chegou onde deveria chegar. Isso não quer dizer que para o ano que vem, né, isso não ocorra. Então, essa fase de ajuste ainda está acontecendo com certeza. Mas você acha que é uma tendência, professor, a redução do valor do bilhete? Eu acho que é uma tendência, até porque, quando você citou a desregulamentação, a intenção é fazer com que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas a bordo. E se essa é a intenção, é claro que a redução do custo da passagem versus bagagem é interessante, porque isso é oferta, é mercado. Para um futuro próximo, o usuário ele vai ter mais opções para baratear o valor que vai pagar, né? Outra coisa importante sobre desregulamentação, isso foi uma grande contribuição, hoje existem os chamados agentes de handling nos aeroportos. O que significa isso? Para um avião estar pronto para decolagem, ele precisa, por exemplo, estar abastecido. Então, o que é um agente de handling ligado a essa área? É uma empresa que cuida somente do abastecimento do avião. Para o avião decolar, ele precisa que a comissaria, que é a alimentação para a tripulação, esteja a bordo. Então você tem um agente de handling, que é uma empresa que ela só cuida dessa parte. E você acha que nos próximos anos a desregulamentação entra em outras áreas também? Com certeza. Quais áreas? Por exemplo, a área de fiscalização e segurança, né? Como nós bem sabemos, né, o 11 de setembro, por exemplo, trouxe uma mudança de postura na vigilância das bagagens dos passageiros. Né? Então, eu aposto de que empresas ligadas a essa área de segurança, isso vai acontecer uma demanda crescente para que essa fiscalização, que já é rigorosa, ela passe a ser mais ainda uma fiscalização mais rebuscada. E isso, claro, vai ao encontro da segurança, né, dos pilotos e de quem está viajando. Então, acho que esses agentes de handling, eles tendem também a aumentar nesse segmento de vigilância dos aviões e dos complexos aeroportuários. Bom, professor, eu estou vendo que a gente está chegando no nosso destino, em Porto Alegre. Gostaria de te agradecer por esse voo. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que te agradeço, Maju. Para nós é um prazer falar de aviação, sempre um prazer. E eu espero contar com você a bordo. Com certeza. Em outras oportunidades. Para nós isso é muito importante, esclarecer esses assuntos
para a sociedade, né? E fazer com que esse caminho talvez esteja aberto para outros aí interessados na aviação. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos mostrar o que o futuro reserva para o setor aéreo brasileiro. Até já! No Eu Fiscalizo deste mês, nós estamos falando sobre a aviação civil brasileira. Durante o programa, você acompanhou as principais mudanças no setor aéreo brasileiro, como a abertura do mercado para investimentos privados, que resultou em maior competitividade entre as empresas, flexibilização das tarifas aéreas e a popularização da aviação. Nos aeroportos, as concessões trouxeram benefícios, como pudemos ver, mas os desafios ainda são grandes. E o que está por vir? O que o futuro nos reserva? É o que a gente vai descobrir agora, na terceira reportagem do programa deste mês. Bom seria se as modificações decolassem na mesma velocidade. Pelo menos em uma coisa praticamente todo mundo concorda. Tá tudo muito mais confortável. O saguão é moderno, as salas bacanas, esteiras de tudo quanto é tipo. É sensível a mudança, sim, nos aeroportos que foram privatizados. Brasília, Recife, Congonhas, que tem um grande movimento também, apesar de merecer uma estrutura maior, mas é sensível se a mudança foi positiva. A privatização de parte dos maiores aeroportos veio a reboque da necessidade de melhoria para receber os turistas da Copa de 2014. Só quando estava realmente muito tarde, o Brasil ficou preocupado com a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? A má impressão que poderia passar para o público externo, né? De ter aeroportos tão defasados, tão saturados, tão pouco adequados à demanda da população, né? Nessa rota de viagem, seu Marcos já viu de tudo. Depois de 4 décadas de trabalho dedicadas ao aeroporto JK em Brasília, ele está mais com jeito de testemunha. Uma transformação que, na minha opinião, é gigantesca. Quando nós chegamos aqui em 79, nós tínhamos rampas, capacidade para receber 2, 3 carros. Hoje nós já temos 2 megas rampas e tem hora do dia que elas estão completamente tomadas e lotadas. Desde que as empresas concessionárias assumiram o controle, muito usuário garante que os preços dos serviços e produtos dispararam. A gente foi tomar um café em São Paulo, eu e minha namorada, um cappuccino a R$12, um pão na chapa 6, coisa que na padaria a gente paga R$1,50, R$2 no máximo aí. É um pouco salgado, né? Outra queixa muito comum entre os usuários diz respeito ao estacionamento. Encontrar um canto para parar o carro nos principais aeroportos do Brasil é sempre uma canseira. Não acha vaga. A opção que sobra é procurar o lugar específico, o serviço que é oferecido pela concessionária. A gente chega na guarita. Bem-vindo. Pressione o botão ou insira seu cartão. Cartão na mão, autorizada a entrada. A gente só precisa saber o quanto vai pagar por isso na saída. O negócio é o seguinte, se você precisa de apenas uns 15 minutos esperando por alguém, vai pagar R$15. Nós estamos fazendo agora algumas obras para melhorar a estrutura do estacionamento e, de fato, vamos também fazer algumas promoções para melhorar a relação custo-benefício do estacionamento. 2 dias de diária do estacionamento, R$108. Como é que escapa disso? Parece que não tem jeito, né? A cobrança até faz parte, garante essa professora de aviação civil. O que precisa mudar são os serviços oferecidos. Os passageiros estão reclamando do Wi-Fi. Por que o Wi-Fi não é livre para todos nos aeroportos do Brasil? Se a gente vai pelos aeroportos dos Estados Unidos e da Europa, o Wi-Fi é livre e com boa qualidade. Faz mesmo diferença. A vida corrida aumenta muito o tempo de permanência nos terminais, que acabam usados como base de apoio para quem está de passagem. Hoje o trabalho remoto,
o acesso à internet e as decisões que você toma dentro do aeroporto, você pode olhar no entorno dos cafés e dos restaurantes, todo mundo está a trabalhar de alguma forma. As novidades são muitas, mas o que vai ser da Infraero, a empresa pública que sempre administrou os terminais em todo o Brasil? Independentemente da sustentabilidade financeira própria da empresa, ela vai continuar a existir, né? Só que o que a gente defende, porque é possível que ela exista e que seja autossuficiente, desde que seja um modelo definitivamente pensado e deliberado para resolver o setor como um todo, que ainda tem saída. Já que é assim, qual a nossa próxima escala? Existem problemas nessas concessões que foram feitas até agora. Os problemas vão sendo corrigidos, é normal. São contratos de 20, 25, 30 anos, são contratos de longo prazo e é muito difícil um contrato de 25, 30 anos ele ficar intocável do início ao fim da concessão. Em algum momento ali você vai ter que ir ajustando alguma coisa no meio do caminho, porque a realidade muda, a demanda às vezes é maior ou é menor do que a esperada, e aí você precisa ir ajustando esse tipo de coisa. Mas de uma maneira geral, nós entendemos como bastante satisfatório. A infraestrutura, qual é o gargalo para ela crescer? E só vai crescer as concessões? Só a concessão pelo o processo de concessão, o contrato de concessão vai evoluir, e os demais aeroportos? E os 270 que estavam relacionados, né, em lugares longínquos aí no país, lugares que precisam de suporte para o agronegócio, para o turismo, para uma série de coisas. Tá ok? Então, tem que se priorizar com o projeto, dizer o que é que o governo pretende para isso. Entre o que pode ser a estatística e a necessidade de cada passageiro, já deu para entender que esse plano de voo ainda deve mudar de rota. O Eu Fiscalizo deste mês fica por aqui. No próximo programa nós vamos falar sobre qualificação profissional. Até lá!